E aí, só que existem alguns padrões que a gente pode começar a identificar que todos nós passamos, que são padrões de evolução ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira, por exemplo. Esses padrões de evolução, eles vão nos trazer a identidade que a gente tem naquele momento. Então, é como se fosse assim, imagina comigo, quando a gente começa a trabalhar, a gente entra como diretor? Não, a gente entra como estagiário, como trainee, não é assim? E a gente começa aqui embaixo, galgando conhecimentos, experiência, vivência, troca de informações, aprendendo com as pessoas como que a gente faz uma carreira desenvolvida de forma organizada, para que a gente lá na frente chegue a um cargo de diretor, ou monte o seu negócio, ou entenda qual o papel que você vai desenvolver no ambiente que você está. Se eu pensar nesta evolução, esta evolução ela nos traz alguns pontos a serem trabalhados. Eu não sei em qual nível profissional que você está hoje. Eu conheço muita gente, principalmente por causa da pandemia, que às vezes era diretor em alguma empresa e hoje virou estagiário. Mas como assim, Gustavo, alguém que é diretor se permite virar estagiário? É porque muitas pessoas hoje, elas deixaram de ter cargos dentro de empresa e passaram a empreender os seus próprios negócios. Então, nesse novo momento, ele é um estagiário, ele está aprendendo como que funciona o mercado, ele está se ambientizando, ele está entendendo como é que funciona os modelos, os processos, que é totalmente diferente quando você está dentro de uma empresa. Então, agora por conta própria, opa, isso mudou completamente. Não deveria ser assim, mas é assim que funciona. Na prática é assim que funciona. Porque não necessariamente a gente recebe capacitação empreendedora para saber e ter essa visão de dono, como eu costumo dizer, desde lá no nosso pequeno colegial. A gente não aprende a ser dono da nossa própria carreira, tomar as rédeas da nossa parte profissional. A gente muitas vezes escutou que, olha, vai fazer um trabalho que te dá dinheiro. Mas o cara não sabe nada daquilo, não tem habilidade nenhuma, mas aquilo dá dinheiro, então ele vai fazer. E aí a gente vê gente que não faz o que gosta, que não desempenha aquilo com qualidade, o que é mais grave ainda, e coloca inclusive em risco a vida das pessoas. Então, eu sou um grande defensor da gente ter clareza das nossas habilidades e buscar uma profissão que coloque isso em prática. Porque, primeiro, nós não vamos sofrer por causa disso, porque a gente vai fazer algo que a gente se identifica. E, segundo, a gente vai ter muito mais vontade de se desenvolver e se tornar um grande profissional na área que a gente mais gosta e domina. Tem coisas que a gente tem habilidade e ainda não achou a área certa para colocar aquilo em prática. Tá tudo bem, a gente tem que continuar tentando. Mas se acomodar numa situação em que a gente não consegue desenvolver nossas grandes talentos, nossas grandes habilidades, não adianta. Vou dar um exemplo de um grande atleta. Vocês conhecem tanto quanto eu, chamado Michael Jordan. Inclusive, para quem não assistiu o documentário sobre ele na Netflix, vá lá e assista. E você vai ver, eu vou dar um spoiler aqui, que ele jogava basquete, parou um tempo, foi se aventurar em outro esporte. O que aconteceu? Fiasco. Não vou nem falar qual esporte que é aqui, para você poder assistir lá. Fiasco. E aí ele entendeu que o talento dele estava para o basquete. E ele volta, começa a realmente entender que aquela sua habilidade ela era extraordinária, e o Chicago Bulls ganha os títulos que ganha, um atrás do outro, e ele sendo a referência do time. Entenda, onde que você vai ser referência? Onde que você vai ditar e influenciar as pessoas ao seu redor? Perceba, líder não é aquele necessariamente que tem cargo. Porque dentro de um time de basquete você não tem um cargo de líder. Você tem pessoas que têm atitude de líder ali dentro. E aí, o que acontece no final das contas é o seguinte:
nós vamos perceber qual é o nosso grande talento e direcionar as nossas ações para executar isso. Então, quando a gente percebe o nosso estágio, isso começa a ficar mais fácil, porque às vezes eu estou dando murro em ponta de faca por não saber exatamente o que eu preciso trabalhar, quais as habilidades que eu estou deixando, como se diz, dentro da gaveta e não colocando a serviço meu em primeiro lugar, em segundo lugar da comunidade que a gente está, da empresa que a gente atua, dos negócios que a gente tem. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. Em que estágio talvez a gente está inserido e que no final das contas está talvez travando o seu sucesso, travando uma possibilidade de você crescer profissionalmente. Legal? Entenda o seguinte, Richard Barret ele nos trouxe 7 grandes etapas. E essas etapas são incrementais e vão sendo avançadas de acordo com o seu nível de maturidade na etapa anterior. Vocês lembram da pirâmide de Maslow? Então, tem algumas coisas que estão relacionadas. A gente consegue traçar um paralelo. E dentro da pirâmide de Maslow, e até mesmo na pirâmide, na pirâmide, que na verdade não é bem uma pirâmide, do Richard Barret, ele nos traz 7 grandes níveis. O primeiro deles é o nível que a gente chama de sobrevivência. É o nível em que você, até os 2 anos de idade, está direcionando a sua atenção. E neste nível, a gente tem um ponto que é fundamental, que a gente começa a perceber claramente como que nós nos comunicamos com o mundo. Peraí, Gustavo, deixa eu entender. Até os 2 anos, o que isso tem a ver comigo como adulto? É que às vezes aquilo que não foi vivido lá atrás influencia diretamente em quem você é hoje. Eu não sei qual idade você tem, mas você pode ter certeza que a carga de situações, vivências, emoções que você veio construindo na sua vida, elas te trouxeram até aqui e formaram. Você começa a perceber que se você não satisfizer as suas necessidades básicas, aquelas necessidades de sobrevivência mesmo, é você ter sido alimentado, é você ter tido um lugar seguro para morar, é você ter se colocado numa posição em que todos nós ficamos desenvolvendo as nossas necessidades básicas. Isso vai acontecer até os 2 anos de idade. Então, se isso por um acaso não aconteceu com você, se por acaso você sofreu algum tipo de dificuldade, às vezes passou fome, às vezes não teve um ambiente em que fosse acolhedor e te trouxesse ali uma segurança alimentar, física, nesse sentido, talvez hoje isso pesa, entende? E aí, este primeiro estágio, se isso não é feito de forma organizada, você começa a ter o famoso medo de não ser bom o suficiente. Quantas pessoas eu conheço que no final das contas têm essa dificuldade? Dificuldade de não acreditar nas suas próprias capacidades. Parece que tem sempre alguma coisa que está me gerando perigo. Você sente isso? Talvez aquela sensação de que você nunca está seguro, de que eu vou fazer um relatório para poder entregar e eu acho que esse relatório nunca está bom o suficiente. Eu vou fazer uma apresentação para alguém, eu acho que eu ainda falto ter alguma informação associada àquilo. A gente nunca acha que está pronto. E o medo de não ter tudo o que precisa, de não ter o suficiente, no final das contas, pode estar te impedindo de dar um próximo passo. Eu conheço muita gente, profissionalmente, que não dá o próximo passo, que está há 10 anos na mesma cadeira, na mesma função. E esses 10 anos, não é porque ele não se capacitou para ser alguém a ser promovido. Esses 10 anos é porque ele está com medo, que ele se acha
numa situação em que não é bom o suficiente. Talvez esse seja o seu caso. E quando a gente não se acha bom o suficiente, a gente tem medo de avançar. A gente quer segurança naquilo que a gente já faz. Então, eu sei isso que eu estou fazendo. Eu estou seguro na minha área. Para que eu vou me arriscar? Para que eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer? Não, eu vou continuar. Entende? E aí eu acabo percebendo que eu não avanço porque eu tenho medo de executar aquilo que é importante. Dar o próximo passo. Direcionar as minhas atenções àquilo que é importante. Então, o primeiro nível é o nível que a gente fala de sobrevivência. E pessoas que ficam nesse nível de sobrevivência, elas têm uma necessidade muito grande de controle. Controle da situação. E controle se dá, às vezes, para a necessidade de segurança. E, às vezes, eu não me sinto seguro para poder empreender, e aí eu direciono a minha carreira toda para tentar passar num concurso público. Por quê? Porque ali eu vou estar seguro, porque eu não vou ser mandado embora nunca. Será? Será que esse é o seu caso? Será que esse é o seu caso, que ainda não trocou de trabalho, de emprego, não se colocou à disposição para aquele cargo de liderança porque você tem medo do novo? É uma pergunta que eu quero te fazer.